A gente está recebendo a doutora Roseli Solio, que é advogada criminalista, e eu estava conversando com ela agora aqui nos estúdios, porque o que todos nós temos hoje... Bom dia, obrigado pela presença, doutora. Bom dia, eu que agradeço. A sensação que nós brasileiros tínhamos até anteontem era a seguinte: quando esses caras estão no poder, quando eles efetivamente estão lá, nada acontece com eles. Foro privilegiado, então nada acontece. Quando você tem a prisão de um senador em exercício, a gente tem uma sensação, peraí, realmente alguma coisa está mudando. Essa decisão do Supremo é inédita e, claro, chama a nossa atenção. É verdade? A gente tem essa sensação de mudança? Sempre se teve essa sensação de impunidade. Mudança de foco. Quando o parlamentar ele entra no mundo da política, ele já entra com essa cabeça de que eu posso fazer tudo e eu vou ser intocável, desde o foro privilegiado a ser julgado pelo órgão máximo, né, que é o Supremo Tribunal Federal, e também a questão da imunidade, né, de ser intocável, só poder ser preso em flagrante. E essa decisão ontem colegiada do Supremo muda toda a história dos julgados do país. Mostra que o Brasil não tolera mais injustiça, não tolera mais corrupção e que a lei se sobrepõe a qualquer outra autoridade do país. Legalmente, qual é o passo a passo agora? O que acontece, doutora, com ele, com o caso dele? Porque a gente explicou ontem rapidamente, depois isso se confirmou. Aliás, um abraço aos amigos da Folha de São Paulo, que eu até usei as informações deles ontem, eu aprendi com eles ontem esse passo a passo do que aconteceria, que era primeiro a ratificação no Supremo e depois a ratificação no Senado, né? Exato. Dos pares ali, enfim, isso de fato aconteceu. E agora, sendo um senador, muda alguma coisa nesse processo? O que acontece agora com ele? Então, a primeira providência, certamente, os advogados devem entrar com pedido de habeas corpus no próprio Supremo Tribunal Federal, onde devem alegar nulidade, porque há uma discussão com relação à prisão ter sido em flagrante ou não, já que foi expedido um mandado, enfim. A gente tem uma situação onde a doutrina hoje já se posiciona dizendo que há uma nulidade forte, né? Eu ouvi um debate sobre isso hoje, verdade. Há um bom posicionamento em relação a isso, então muito provavelmente os advogados do senador se posicionarão. O Supremo pode mudar de ideia, até porque a jurisprudência que ele já vinha fazendo era no sentido contrário da decisão de ontem. Mas, como inteligentemente o relator, o Teori Zavascki, ontem chamou o plenário, então se adiantou um pouco deste mérito dizendo, olha, por mais que você diga que não há motivo para a sua prisão, existe sim, vocês estão dentro de uma organização criminosa e nós vamos combater isso e o Brasil não vai tolerar. Então, dificilmente, nos próximos dias, nós teremos uma modificação. Não que seja impossível, mas nós teremos. O próximo passo também é com relação a plenário de cassação de mandato. O deputado só pode ser cassado depois de um trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, isso vai muito à frente. No mesmo exemplo que o Eduardo Cunha hoje responde, também deve ser aberto um processo de ética contra o senador e daí para frente todo um trâmite que a Constituição e o regimento interno de cada uma das casas vai determinando. Portanto, apesar de estar preso agora, o mandato dele ainda não está, por enquanto, em risco hoje? Não está em risco, está suspenso porque ele não vai poder exercer efetivamente, mas não se perde nesse momento o mandato. Perfeito. Olha, a doutora Roseli vai continuar aqui com a gente, porque a gente tem outro assunto agora. A gente vai falar agora do banqueiro André Esteves, que, como você sabe, também foi preso na Operação Lava Jato, nesta mesma ação da Operação Lava Jato. É o 13º homem mais rico do Brasil. Isso tem um efeito também enorme. Nesse caso, não apenas na política, mas também na economia. Roda aí. O dono do banco BTG Pactual foi preso por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele teria participado de um plano de fuga para tirar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, do país e, assim, evitar a delação premiada. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o senador Delcídio Amaral prometeu pagar R$50 mil por mês para a família de Severo, para que o ex-diretor não fizesse a delação. A participação de André Esteves seria com dinheiro. Ele bancaria os 4 milhões que custariam toda a operação.
O banqueiro é morador de São Paulo, mas estava na casa de familiares na zona sul do Rio de Janeiro quando foi preso. Com bom trânsito no governo, o carioca André Esteves, de 46 anos, é um dos banqueiros mais influentes do país. De perfil agressivo nos negócios, se tornou bilionário antes dos 40 anos. Em 2012, foi considerado pela revista Forbes o 13º brasileiro mais rico, com uma fortuna avaliada em 3 bilhões de dólares. O banqueiro era um dos donos do Pactual, quando o banco foi vendido em 2006. 2 anos depois, fundou o BTG e no ano seguinte comprou então o UBS Pactual, formando o BTG Pactual. Há 2 anos, comprou metade das operações da Petrobras Oil e Gás na África. O banco também é sócio da empresa de sondas de petróleo Sete Brasil, investigada pela Lava Jato. Esteves já esteve envolvido em outras polêmicas. Em 2013, o BTG Pactual comprou a fazenda Cristo Rei, que era de José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, que foi preso também na Operação Lava Jato. Em fevereiro deste ano, o doleiro Alberto Ucef disse em delação premiada que André Esteves estava envolvido num esquema de corrupção com uma empresa vinculada à BR Distribuidora. Tem um efeito muito grande, porque em alguns setores, o banco comandado por André Esteves praticamente representa o Brasil lá fora. Em alguns setores da economia, alguns setores de atuação, o banco comandado por André Esteves é muito respeitado e tem uma atividade muito grande, não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil. Então o impacto disso para a economia é violento. Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado de André Esteves, afirmou que o banqueiro não participou de reuniões para evitar que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, firmasse qualquer acordo de delação premiada com o Ministério Público ou que isso impedisse. Foi uma manifestação do advogado, ou seja, negando tudo isso que está acontecendo. A gente volta a Brasília para conversar mais uma vez com Eric Klein, que tem mais informações a respeito dos próximos passos. Eric, hoje cedo eu ouvi que tinha uma boataria muito forte em Brasília sobre a possibilidade de novas prisões e prisões de grande porte, como as de ontem. Há uma expectativa grande nesse sentido hoje, Eric? Assim, viu, Zucatelli? Desde ontem à noite, inclusive, eu saindo da TV tarde da noite, começaram já uma troca de mensagens de grupos aí que têm acesso à Procuradoria-Geral da República, de que poderia haver mais prisões. Isso porque é o que eu estava falando antes. Essa autorização do STF para prender Delcídio do Amaral pode abrir um precedente muito preocupante para os congressistas. Há uma dezena de parlamentares na mira da Lava Jato, sendo investigados na Lava Jato, entre eles o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas. Então, eles estavam tentando, inclusive, ontem na sessão que votou pela permanência de Delcídio do Amaral preso, tentando uma votação secreta como uma estratégia para tentar livrar Delcídio, para que não abrisse uma jurisprudência, um precedente, para que se outros fossem presos no exercício do mandato, também continuassem na cadeia e não fossem liberados. Há uma expectativa também, Zucatelli, para ver o que será feito do mandato do senador Delcídio do Amaral. Há já informações, há aí conversas de que algum parlamentar, algum senador poderia representar contra ele no Conselho de Ética do Senado, outros já até dizem que ele poderia até renunciar ao mandato. Então, uma expectativa muito grande sobre isso, e agora a gente vai ver nas próximas horas essa repercussão, o que vai acontecer realmente tanto no Congresso Nacional, quanto no Planalto, quanto no STF. Parece que tem mais provas aí chegando na mão da Procuradoria-Geral da República, e isso pode chegar aí um pedido no Supremo Tribunal Federal para que outras prisões sejam feitas, viu, Zucatelli? Eu não duvido não, viu, Eric? Eu não duvido mesmo. Eric Klein volta a qualquer momento, direto de Brasília, ao vivo, atualizando as informações. A gente conversa mais uma vez com a doutora Roseli Solio. Doutora, a gente viu ali o Eric na frente da Polícia Federal e essa expectativa de nova mobilização. A gente pode esperar para qualquer momento, a partir dessa mudança de cenário que efetivamente aconteceu, notícias fortes de outras prisões, porque agora a gente vê um caminho mesmo. É isso, né? Isso, eu acho que abriu um precedente muito forte com relação às provas já existentes nos autos da Lava Jato, que se diga de passagem, a Polícia Federal tem feito um trabalho impecável, não há que se negar que é um trabalho de grande esforço que foi feito tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Polícia Federal e vem sendo feito no momento adequado para não se gerar nulidades
como é habitual em algumas prisões que acontecem no Brasil. Mas abre sim esse precedente para que outros parlamentares que já estão envolvidos e foram citados, inclusive, em delações premiadas, sejam não só investigados mais a fundo em inquéritos, mas também com outras prisões, como prisão preventiva, que é o caso do Delcídio do Amaral, como a prisão temporária, que é o caso do André Esteves. São duas prisões diferentes em momentos que podem ser transformados num mesmo processo. Doutora, tem muito parlamentar com medo hoje, viu? Acho que tem muita gente com telhado de vidro e preocupada com relação a essas delações premiadas. Essa é a doutora Roseli Solli, que nos ajudou demais a entender o passo a passo do que vem por aí agora. Você quer saber mais sobre isso? Entra lá no site da doutora Roseli, tem muitas informações. É o www, enfim, Soglio é Soglio, tá bom? Glio, advocacia.com.br. Entra lá que você pode não só entrar em contato com a doutora, mas também ter outras informações. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo.